Você já se perguntou alguma vez se para alguém ficar rico, outras pessoas obrigatoriamente têm que ficar pobres? O vídeo de hoje responde essa pergunta. Olá, eu sou Patrícia Lages, autora de 5 best-sellers sobre finanças pessoais e empreendedorismo. E no vídeo de hoje a gente vai responder com exemplos bem didáticos se para alguém ficar rico, outras pessoas obrigatoriamente têm que ficar pobres. Então, para começar essa explicação, dá uma olhadinha nessa frase aí da tela. Economia não é um jogo de soma zero. Talvez você já tenha ouvido essa frase, mas não tenha entendido muito bem o que é que ela significa na realidade. Mas eu vou mostrar para você um conceito e em seguida vou mostrar um exemplo usando esse bolinho aqui de fubá. Olha aí na tela. Em teoria econômica, um jogo de soma zero é quando o ganho de um jogador representa necessariamente a perda de outro. As pessoas que acreditam que a economia é esse jogo de soma zero, onde, para algumas pessoas ficarem ricas, muitas têm que ficar pobres, costumam explicar que a economia é como se fosse esse bolo aqui. Então, eles dizem que toda a riqueza de um país tem este tamanho, o tamanho de um bolo. Então, se eu vier aqui e cortar um pedaço grande para mim, significa que o restante da população vai ter que dividir essa outra parte do bolo aqui. Então, vamos supor, uma pessoa mais pobre ficaria com essa fatiazinha aqui de nada, fininha, porque eu peguei para mim essa fatia grandona. Só que isso não é real. Por quê? Porque o conceito está fundamentado numa ideia errada. A economia não é um bolo que tem um tamanho fixo. A riqueza pode ser produzida. Mas o que os socialistas dizem, né? Que o Estado tem que pegar o bolo todo e precisa dividir esse bolo igualmente entre a população e que isso seria fazer justiça, todo mundo receber o mesmo tamanho de bolo dado pelo governo. Só que o que os socialistas não te contam é o que acontece nos países onde o socialismo existe como política. Vou te dar um exemplo aqui da Venezuela. Eu até anotei alguns dados e vou colocar para você na descrição deste vídeo aqui a matéria da CNN, onde constam essas informações para você conferir, tá? Lá na Venezuela, 96,2% da população é pobre. Eu vou repetir, 96,2% da população é pobre, sendo que desses, 79,3% estão em situação de extrema pobreza, ou seja, a igualdade que o socialismo propõe é pobreza igualmente dividida para todo mundo. Se você quer saber aí o conceito de riqueza, dá uma olhadinha na tela. Riqueza se produz, aumenta e gera mais riqueza. Bom, a gente veio aqui para a cozinha para eu te mostrar na prática que a riqueza se produz, ela aumenta e ela traz mais riqueza ainda. Olha só, aqui a gente tem um outro bolinho, esse aqui é um bolinho formigueiro, que tem aqui o seu valor de venda lá, foi comprado na padaria. Muito bem. Só que para que esse bolinho aqui fosse feito, ele movimentou uma série aqui, né, de indústrias, as que produzem a farinha, o chocolate, o açúcar, a manteiga, leite, o fermento, os ovos, enfim. Cada um desses ingredientes que foi comprado, ele vem de uma indústria que emprega pessoas e que gera riqueza para essas pessoas. O dono da indústria ganha mais do que todo mundo? Sim, ele ganha mais do que todo mundo, mas a riqueza dele
gera emprego e renda para milhares de outras pessoas. Aí digamos que eu trabalhe fazendo bolos, que eu tenha feito esse bolinho aqui e que eu vou vender ele do jeito que ele tá. Ele vai ter um valor, tá certo? Agora, se eu tiver uma ideia, eu posso agregar valor a este mesmo produto e lucrar mais. Digamos aqui que eu tenho a ideia de usar chocolate em pó e leite condensado, ai meu Deus, para fazer uma misturinha aí e fazer uma cobertura. Eu não vou poder vender o mesmo bolo por um valor mais alto? Eu não movimentei mais ainda a indústria, eu gastei mais, mas eu vou lucrar mais. E as pessoas que trabalham nestas outras indústrias também vão estar trabalhando em uma empresa que está tendo lucro e que com esse lucro pode pagá-las. Agora, se eu usar o meu conhecimento e falar, não, eu vou agregar mais valor ainda, eu vou pegar chocolate de verdade, digamos assim, vou derreter, vou misturar aqui com um creminho de leite, vou fazer um ganache e aí vou cobrir esse bolo com um ganache de chocolate que vai ter um valor mais alto do que se eu fizesse uma cobertura um pouquinho mais simples. E assim eu vou agregando valor, eu vou movimentando mais a economia, mas eu também vou lucrando mais. E as ideias são infinitas. Eu posso fazer uma embalagem especial, eu posso agregar um serviço de entrega, enfim. As ideias valem e valem muito. Agora, dá uma olhadinha aí na tela nesse outro conceito super importante. Em definitivo, a economia não é um jogo de soma zero, uma vez que, durante todo o processo de produção de bens e serviços, estamos gerando riqueza, seja quando investigamos como converter coisas em bens, quando de fato convertemos as coisas em bens e quando distribuímos os bens por meio das trocas comerciais. Esse trechinho que eu coloquei aí na tela para você faz parte de um artigo do Instituto Mises que eu deixei aqui embaixo na descrição desse vídeo, o link para você que queira aí ler o artigo completo, que está bastante interessante. Então você já viu que a riqueza não se resume a um bolo de tamanho finito. Eu posso até doar esse bolo inteiro, que não vai me fazer falta, porque você já viu que eu posso produzir outros. Quando a gente fala em indústria, em produção, principalmente em ideias, a gente está falando em geração de riquezas. Ideias, sim. Sabe por quê? Você não está agora aí me assistindo no YouTube? Alguns anos atrás, existia YouTube? Claro que não. A ideia de alguém hoje emprega milhares de pessoas e leva renda a milhões de outras pessoas. Tudo surgiu de uma única ideia. E você? O que é que você produz? O que é que você faz para gerar riqueza? Qual é a sua ideia? Saiba que ela pode valer muito dinheiro. Agora, uma ideia que você não deve carregar é essa ideia furada aí de que para que alguns sejam milionários ou bilionários, tantos outros têm de ser pobres. Isso não funciona assim, porque a economia não é um bolo de tamanho finito. Falando em bolo, comer meu bolinho aqui? Vou ficando por aqui, tá? Até mais, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!